se entende o modernismo fora das grandes cidades. O modernismo é um fenômeno que ocorre com o início da eletrificação das cidades, a eletrificação das ruas, os bares, os cafés iluminados à noite, propiciando um convívio que antes era inexistente e impossível, as pessoas tendo, digamos assim, a possibilidade de trabalhar fora das horas em que o sol se põe, que São Paulo não era a capital da República. A gente tem que lembrar isso. São Paulo não era a capital federal. Ora, São Paulo estava muito mais ao par do que o Rio de Janeiro. E socialmente falando, o modernismo só podia ser importado por São Paulo e arrebentar na província. Havia uma diferença grande, já agora menos sensível. O Rio era muito mais internacional, Porto do Mar, capital do país. São Paulo era muito mais moderna, caipira, de serra acima. Estava, ao mesmo tempo, pela sua atualidade comercial e sua industrialização, em contato espiritual e mais técnico com a atualidade do mundo. Uma coisa dessas seria impossível no Rio, onde não existe aristocracia tradicional, mas apenas a alta burguesia riquíssima. E esta não poderia encampar um movimento que lhe destruía o espírito conservador e conformista. As artes plásticas no Brasil, à época do início do movimento modernista, era marcada pelas fórmulas acadêmicas, importadas das grandes escolas de belas artes da Europa. Desde a introdução dos valores neoclássicos, onde normas e regras no ensino de pintura, hierarquia de gêneros e temas e imposição de um modelo europeu dificultavam a aproximação das artes com a realidade brasileira. Não que esses pintores não realizassem obras de excelente valor artístico, como no caso de Vitor Meirelles e Pedro Américo, e posteriormente de seu aluno José Ferraz de Almeida Júnior. Se na temática dos quadros de Almeida Júnior já se prenuncia uma aproximação com uma temática regional, na forma, sua pintura se mantém alinhada aos valores acadêmicos europeus. Mas foi a polêmica gerada por outra exposição que abriu definitivamente o embate artístico que culminaria na Semana de Arte Moderna de 22. Trata-se do trabalho inovador de Anita Malfatti. Assim como Sérgio Milliet e Rubens Borba de Moraes, que chegavam sabidíssimos da Europa, como afirma Mário de Andrade. Anita retornava dos Estados Unidos em agosto de 1916, onde fora estudar. Sua exposição torna-se um acontecimento de grande interesse de público e crítica. Entretanto, em 20 de dezembro, Monteiro Lobato publica o artigo Paranoia ou Mistificação, no qual tece violenta crítica ao seu trabalho, revelando-se verdadeiro porta-voz do pensamento acadêmico em voga. Parece absurdo, mas aqueles quadros foram a revelação. Ilhados na enchente de escândalo que tomara a cidade, nós, 3 ou 4, delirávamos de êxtase diante de quadros que se chamavam O Homem Amarelo, Estudante Russa e Mulher de Cabelos Verdes. E a esse mesmo Homem Amarelo, de formas tão inéditas, eu dedicava um soneto de forma parnasianíssima. Éramos assim. A Semana de Arte Moderna não criou uma escola com regras, não impôs uma técnica, não formulou um código, mas formou uma consciência, um movimento libertador a integrar nosso pensamento e nossa arte na nossa paisagem, no espírito da nossa autêntica brasilidade. 1922 é o ano da celebração do centenário da independência com a Exposição Internacional do Rio de Janeiro. Mas é também um ano de intranquilidade política, marcado pela sucessão de Epitácio Pessoa. De um lado, Arthur Bernardes recebe o apoio de quase todos os estados. De outro, Nilo Peçanha funda a Reação Republicana e congrega a grande maioria das Forças Armadas, descontentes com a situação. O clube militar é fechado e seu presidente, Hermes da Fonseca, preso. Apesar de tudo, Bernardes vence as eleições em 1º de março de 22. A tensão explodiria em 5 de julho com a rebelião do Forte de Copacabana. Nesse mesmo ano, o Partido Comunista Brasileiro é fundado sob a liderança de Astrogildo Pereira.
Em outra trincheira, no plano cultural, os 8 Batutas, grupo popular de choro encabeçado por Pixinguinha, embarca para a Europa. O sucesso foi imediato, mas a ida do grupo causou polêmica. Muita gente se sentiu honrado pela representação do Brasil lá fora. Outras pessoas, preconceituosas, se sentiram envergonhadas. Taxavam a viagem de desmoralizadora do Brasil e pediram até providências por parte do ministro do Exterior. Em fevereiro, acontece nas noites de 13, 15 e 17, no Teatro Municipal de São Paulo, a Semana de Arte Moderna. Por mim, não sei quem foi. Nunca soube. Só posso garantir que não fui eu. O movimento se alastrando aos poucos já se tornara uma espécie de escândalo público permanente. E alguém lançou a ideia de se fazer uma semana da arte moderna, com exposições de artes plásticas, concertos, leituras de livros e conferências explicativas. Foi o próprio Graça Aranha? Foi de Cavalcante? Porém, o que importava era realizar essa ideia, além de audaciosa, dispendiosíssima. E o faltor da Semana de Arte Moderna foi Paulo Prado. O senhor está muito quieto, professor. Mário. Estava pensando no amor, na sua capacidade subversiva, na força e na coragem que dá aos amantes. E você, em vez de pensar no poder subversivo do amor, não pensa numa maneira de nós subvertermos a mentalidade artística dessa cidade, Mário? Claro. Tá certo. Desse jeito que a coisa vai. Por que vocês não fazem evento parecido com a Semaine des Fêtes de Deauville? Que tem exposição de pintura, tem audição musical, tem declamação de poesia, tem... Estou falando alguma tolice, mon trésor? Não. Madame, a senhora acaba de nos dar uma grande ideia. Pronto! Está resolvido. Nós vamos fazer uma semana de arte moderna. Aonde? Bom, eu posso conseguir o Teatro Municipal. C'est très chic, c'est très chic. Se não nos cederem graciosamente, eu organizo um grupo de amigos abonados para pagar o aluguel do teatro. O Teatro Municipal? Isso! E olha, o Lobato vai ser o presidente do nosso evento. Eu presidindo a Semana de Arte Moderna? Nem pensar. O Lobato tem medo de se deixar seduzir pela arte moderna. Desse risco eu estou livre, Oswaldo. Quando vocês fizerem a Semana de Arte Brasileira, pode me convidar. Lobato, chega! Lobato! Almirante Graça Aranha. Até que enfim você chegou. Mesdames et messieurs, acabei de chegar do Rio e trago uma notícia alvissareira. Vendi 2 milhões de sacas de café para a França. Oh, c'est formidable. Você vendeu milhões em sacas do meu café ao governo francês? Pronto! Agora que o Paulo Prado ficou ainda mais rico, ele vai patrocinar sozinho esta semana de arte moderna. C'est très bien, excellent, mon chéri. Oswaldo, adivinha quem está na cidade? Quem? O Graça Aranha. Olha, como a senhorita Boêmia está presente, eu vou responder em francês. Je m'emmerde! O que você tem contra o Graça Aranha? O homem é um diplomata, um instrutor conceituado. Daria um bom presidente para nossa semana. O Di tem toda a razão, Oswaldo. Não é, Guilherme? O Graça Aranha é uma excelente indicação. Tem boas relações e nós precisamos trazer gente do Rio de Janeiro, senão o Brasil não vai tomar conhecimento da semana. Adivinhe quem eu trouxe do Rio de Janeiro? Olívia, Vila Lobos. reze para eu ter condições de participar desse festival. Eu mal estou podendo calçar os sapatos. Mas então vá de chinelos. Ai, Vila Lobos em pessoa no palco do Municipal. Nunca mais São Paulo será a mesma depois dessa semana. Eu espero, Olívia, eu espero. Não contem comigo. Eu não vou ser mais uma vez o saco de pancadarias da imprensa dessa cidade.
Mas qual é o sentido de se fazer um festival de arte moderna, sem a artista que nos revelou o expressionismo, Anita Malfatti? E quem gosta de expressionismo, além de você e o Mário? Então, vamos sacudir a miopia, vamos sacudir o provincianismo. Eu não quero sacudir mais nada. A única coisa que eu quero é que vocês me deixem sossegada. Olha, uma grande artista como você não precisa de sossego. Precisa de efervescência, turbulência para criar. Você é rico, Oswaldo. Você é rico, não tem nada a perder. Eu não posso arriscar minha reputação de artista nessa aventura. Em nome da nossa amizade, da admiração que nós temos por você. Em nome do grande e sabido afeto que eu tenho por você, por favor, junte-se a nós. Eu vou escolher algumas delas. Não se esqueça do Homem Amarelo. Que eu não faço por você. Hein, Mário? No dia 13 de fevereiro, a Semana de Arte Moderna estreou no Teatro Municipal de São Paulo, alugado por R$ 847 mil, com alguma expectativa e curiosidade. Muita gente estranhou que o município tivesse cedido sua mais imponente casa de espetáculos para acolher tamanha extravagância. Para muitos de vós, esta curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida, se não são obras da fantasia de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Bravo, Graça Aranha! Bravo! Não está terminado o vosso espanto. Muitos horrores os aguardam. Uma poesia liberta, uma música extravagante, virão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do passado. Pois que venham! Diga se o Lobato tinha razão ao chamar esta obra de paranoia, ou mistificação. O que mais me incomoda é o excesso de amarelo que dá ao homem um tom por demais bilioso. Então isso é arte moderna? Eu já vi em Paris exposições muito mais ousadas. Não vá ainda, homem. Já viu bastante. Mas melhor nem começou. Que melhor? Que melhor? Esse festival de arte não abalará coisa nenhuma. Será no máximo uma semana de secos e molhados com direito a algum sapo. Foi, não foi. Isso não é arte. Isso não é literatura. Isso é um protesto contra o capitalismo promovido por um bando de sujeitos nadando em dinheiro. A segunda noite da Semana de Arte Moderna prometia grandes emoções. A imprensa, dividida entre ridicularizar e enaltecer o acontecimento, jogara bastante lenha na fogueira. E as vaias, até ali sufocadas, irromperam com um vigor jamais visto no Teatro Municipal. Reivindicações obreiras, idealismo, motores, velocidade, sangue, sonho na nossa arte. E que o rufo de um automóvel, nos trilhos dos dois versos, espante da poesia o último deus homérico que forma Estão dizendo que você pagou aos estudantes para vaiar. Mas isso é uma calúnia. Alma havia regressado naquele instante. Retirou a blusa. Anita Malfatti lembraria anos depois que quanto mais a vaia subia, mais calmo e feliz ficava Oswaldo de Andrade lendo um trecho do seu romance Os Condenados. Sua voz suave, mas de registro intenso, foi aumentando de volume até terminar tudo o que queria dizer. Os velhos morrerão! Sim, o futuro começa hoje! Seremos lindíssimos, insultadíssimos, celebérrimos. Nossos nomes serão eternizados na história da arte brasileira. Eternizados como? Se continuam falando mal de nós. O senhor Hélio elogiou a semana no Correio Paulistano. Como não elogiaria?
O senhor Eres é o Menotti Del Picchio? Eu apenas defendi a semana das retumbantes vaias. Com certeza essas vaias tiveram o dedo de Oswald de Andrade. Caramba, se você magoou meu coração modernista. O que importa é que a semana foi um sucesso. Ah, mas foi um sucesso. Vocês querem dizer escândalo? Então vocês têm razão. A Semana de Arte Moderna foi um sucesso total, hein? O que caracteriza esta realidade que o movimento modernista impôs é a fusão de 3 princípios fundamentais: o direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Nada disto representa exatamente uma inovação e de tudo encontramos exemplos na história artística do país. A novidade fundamental imposta pelo movimento foi a conjunção dessas 3 normas num todo orgânico de consciência coletiva. Apesar de todas as dissonâncias, não há dúvida que a Semana de Arte Moderna fertilizou o ambiente, ainda que em clima de festa, admitido por seus próprios participantes. Todo este tempo destruidor do movimento modernista foi para nós tempo de festa. Na sequência dos acontecimentos, porém, foi lançada com aspectos gráficos de origem futurista, devidos a Guilherme de Almeida, a revista mensal Claxon, sob a liderança de Mário de Andrade, que pretendia dar unidade às ideias dispersas e desencontradas da semana. Claxon mostra que o grupo não era nacionalista como hoje se entende essa palavra, e nem patrioteiro como o que escrevia Afonso Celso. Na primeira página do primeiro número, aparece esta frase: Claxon sabe que a humanidade existe, por isso é internacionalista. Em 1924, é a vez de Oswald de Andrade pregar a recorrência aos estímulos autóctones, na linguagem telegráfica própria do autor, no seu manifesto da poesia Pau-Brasil. Contra o gabinetismo, a prática culta da vida, engenheiros em vez de jurisconsultos, perdidos como chineses na genealogia das ideias, a língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Em 1928, o mesmo Oswald surge com o Manifesto Antropófago. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Dos ideais antropófagos surgem 2 ápices literários brasileiros: o poema Cobra Norato, de Raul Bopp, e Macunaíma, de Mário de Andrade. Ai, que preguiça. Além dos trabalhos nas artes plásticas de Tarsila do Amaral e Flávio de Carvalho. Olha, na verdade é que o movimento modernista, quer dizer, e consequentemente a semana, é um momento importante da história cultural brasileira, quer dizer, porque assinala realmente a ruptura com toda uma tradição que vem do século XIX, que compreende, quer dizer, é uma ruptura. Então, quer dizer, não só é o início, é a integração do Brasil com a arte contemporânea, a arte moderna, as vanguardas e tal. O Brasil estava desligado disso, quer dizer. E 22 assinala isso, né? Quer dizer, agora, além de assinalar esse rompimento, é a origem de uma outra coisa, quer dizer, é um recomeço, quer dizer, com características muito próprias, inclusive diferentes da Europa. Mas é interessante a gente lembrar que a Semana de Arte Moderna, se ao mesmo tempo ela teve muita influência da França, das vanguardas francesas, as gerações anteriores também tinham. Se falava francês no Rio de Janeiro no século XIX, no início do século XX, era uma língua corrente de uma elite intelectual. Porém, a diferença é que os modernistas não pegaram essa influência francesa para reproduzi-la meramente como, digamos, um gesto culto de uma elite ilustrada. Eles pegaram essa influência francesa para transformar a cultura brasileira em algo do Brasil para o mundo. Essa é a grande diferença do modernismo para a geração anterior. Qual é o lado mais interessante da Semana de Arte Moderna para você, Maria Alice? Eu acho que para mim é, primeiro, a descoberta de que nós somos parte de um mundo, né? Eu acho que isso foi aberto, né, para o brasileiro. Quer dizer, o Brasil, já em 14, ele começou a ter essa dimensão de que havia um mundo.
né? O Império era um jardim muito fechado, né? Então eu acho que a partir da Primeira Guerra Mundial, eu acho que isso se colocou para o Brasil. E eu acho que o brasileiro se viu no meio do mundo, né? Como tendo que se pensar a partir daí.